Bom dia! Vamos louvar a Deus enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu não me louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os teus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Seja louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Teus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és. Tuas vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Seja louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Seja louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Amém, amém. Bem, gente, bom dia para vocês, bom dia para todos que estão aqui, né? Agora nesse outro link, porque o outro não conseguimos entrar de jeito maneiro. Estava tentando, mas se não fazia conexão, o Zoom caía, entrava, caía, entrava, caía, entrava, caía. Vocês perceberam isso? Então eu estou gravando, tá? Então vai para vocês gravado agora, tá bom? Mas eu tenho aqui ainda, né, os pedidos de oração de vocês. Então, por exemplo, a nossa irmã Miriam Vinhosa pede oração, né, para sua amiga Márcia. Ela está com problemas de saúde e depressão. E hoje nossa irmã Miriam está lá em BH, né? Está lá em Belo Horizonte. Tá, irmã? Então, Deus te abençoe aí, né, nessa viagem sua, que Deus esteja contigo. E vamos estar orando também pela sua amiga Márcia, que está com problemas de depressão, né, problemas de saúde aí. Tá? Vou até colocar ela aqui na nossa lista de oração. Quem mais aqui? Priscila desejou bom dia. A nossa Miriam Andrade colocou bom dia, irmãos. Deus seja louvado. Vamos aprender a palavra de Deus. Amém, irmã. A Rosângela também desejou bom dia. A Ana Bárbara também, bom dia. Me pediu também que orássemos pelo seu esposo, no seu trabalho e também na sua gestação. E também pede que Deus abençoe as famílias, né, e as crianças. A nossa irmã Maria Aparecida pede oração pela sua filha Ellen para que ela consiga um emprego, né? Então, também vamos orar pela Ellen.
E aí depois foi o pessoal perguntando se estava certo e tal, o que estava acontecendo, né? Aqui, mas infelizmente a gente não conseguiu conectar, entrava, saía toda hora, né? Infelizmente deu esse problema aí. Então, por isso que a gente está gravando, estou postando agora, né, aqui no canal. Eu vou mandar, né, estou mandando aí para vocês o link, né? Vocês estão assistindo porque receberam o link, né? Então vocês vão poder assistir o tema de hoje. Mesmo que vai depois, vocês vão assistir aí durante o dia, mas pelo menos vocês conseguem assistir o tema de hoje, tá bom, gente? Bem, hoje, quarta-feira, 14 de julho, vamos falar sobre hipocrisia. Algo que Jesus, ele, né, sempre teve aí condenando. Então, nós vamos, neste momento, então, inclinar as frontes, vamos falar com o nosso Deus, e depois, então, vamos para o estudo do tema de hoje. Inclina a sua fronte, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, porque o Senhor nos conduziu durante todo o nosso jornal diário até aqui. E aqui estamos, ó Deus, para fazermos o melhor para Ti nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos abençoando e nos guardando. Usa, Deus, a cada um de nós, esteja com os pedidos que foram feitos aos nossos irmãos da nossa lista de oração, né, que estão aqui, para que nós possamos orar. Nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá, então. Bem, até o cachorro que está latindo aqui do lado, o cachorro da minha prima que está latindo, vocês estão ouvindo aí, né? Ele aí fazendo zoeira. Mas vamos lá, vamos seguir. Queridos, pega aí a sua Bíblia e abra aí em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Aqui. 19. Capítulo 23. Versos de 1 a 13. Tá? De 1 a 13. Vamos lá. A palavra nos fala o seguinte. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as, e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de seguirem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai dos escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens no reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Bem, duras palavras de Jesus, né? Há essa classe aí, essas duas classes, né? Escribas e fariseus, né? Que Jesus, então, ele vem aí nos trazendo essa situação. Bem, a hipocrisia, né? Vamos falar sobre hipocrisia, que é o quê? É exatamente você falar, né? Até a lição coloca, né? Aqui, né? A respeito disso. É você falar
algo e viver outro, ensinar algo e viver outro. É você dizer uma coisa, pregar uma coisa, anunciar uma coisa, demonstrar ser uma coisa, mas na verdade você é outra. Então isso é hipocrisia. E Jesus ele fez, como vimos ali, duras críticas aos fariseus, porque eles estavam impondo fardos aos homens, às pessoas, que nem mesmo eles seguiam. Queriam e cobravam esse fardo das pessoas, mas nem eles mesmos seguiam aquilo ali. E dentro desse âmbito, né, os escribas e os fariseus, nós vemos aí, né, as distinções deles em categorias. Quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Os fariseus eram, né, pessoas, né, que representavam um grupo religioso que era um grupo religioso de conservador, né? Era lei, seguiam a lei, estavam interessados na lei, né? Na lei escrita, na lei oral, e enfatizavam, né, a pureza ritual, né, de tudo que existia ali. Então, não podia sair nada do lugar, tudo tinha que ser feito de acordo com o que estava escrito e tal. Então, tinham que seguir nesse caminho. Né? Esses eram os fariseus. Né? Eles assim, enalteciam demais a lei, né? E principalmente as leis que eles mesmos haviam criado para proteger a lei de Deus, né? E viviam mais a letra da lei do que a essência dela. Então, esses eram os fariseus. Por outro lado, nós temos os saduceus, né? Ou escribas também, como que era um grupo de líderes que, em sua maioria, eram ricos, eram pessoas frequentemente associadas à elite, né, da classe judaica e sacerdotal, e então eles ali eram mais liberais, né? Aqui fala que eles eram muito helenizados, quer dizer, falavam grego, estavam familiarizados com a filosofia grega e não acreditavam no juízo, eles não acreditavam no juízo e nem na ressurreição. Isso eles também não acreditavam. Então, eles eram liberais, podemos escrevê-los assim. Né? Ambos os grupos eram culpados de hipocrisia. Jesus pegava os dois e colocava os dois na linha da hipocrisia. Se você parar para analisar aqui, você vai ver que existem dois extremos. Um grupo super legalista, né? Super restrito, né? Que restringia a vida das pessoas, buscava ali, né? Esse fator aí de estar focado só na essência, na essência não, na letra da lei, e já o outro lado não, o outro lado já era mais liberal, né? Era um povo mais liberal e tal, não acreditava, né, em ressurreição, não acreditava também ali no juízo, então era um grupo mais assim, vamos dizer, politizado, né? Um povo mais que fazia as coisas ali para poder agradar mais a todos, né? Não era aquele fator de estar ali também buscando, né, por exemplo, determinados pontos que seriam relevantes, né, da palavra de Deus para eles, mas eram mais liberais. Então, você tem esses dois pontos, né, bem distintos aqui. E, de acordo com Jesus, né, todos nós podemos também estar, talvez, em um desses dois pontos. Então, precisamos estar atentos a isso. Porque o hipócrita, como já falamos, né, ele fala algo, mas ele não cumpre aquilo que ele prega. Ele ensina algo e não faz. Ele vive de forma hipócrita, né? Então, quer dizer, ele fala uma coisa, mas não vive nada daquilo que ele está falando. Né? No fundo, não vive. Ele quer atenção para si, mas também não permite que outros também se sobressaiam, né? Onde ele quer só para si a atenção. Né? Então, esse povo é um povo muito difícil. Era um povo muito difícil, né? Porque eles queriam trazer a atenção para si, eles queriam fazer algo que pudesse chamar a atenção da população, que pudesse mostrar para a população de que eles eram bons, eles eram santos e tudo mais. Mas Jesus chega até a dizer que, ó, vocês sigam o que eles falam, né? Sigam o que eles falam, mas não vá seguir o que eles fazem, porque uma coisa é o que eles falam e outra coisa é o que eles fazem. Então, estava ali o fator
cuidado, né, das pessoas tomarem cuidado para não caírem nesse perigo aí da hipocrisia, né? Então, um ponto que eu achei interessante aqui na lição é de que Jesus ele pede por um equilíbrio, né? As pessoas seguirem os princípios, seguirem os preceitos, mas com equilíbrio. Porque se tivesse um dos dois lados, um dos dois lados, né, estariam perdidos da mesma forma. Aqui no livro Desejado de Todas as Nações, falando sobre Mateus 23, 37, né, trazendo o texto de Mateus 23, 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Então, no livro Desejado das Nações, a respeito desse trecho de Mateus 23, 37, Leote nos fala o seguinte: Jesus olhou demoradamente para o templo e depois para os ouvintes. No rosto do Filho de Deus estava estampada a misericórdia divina. Com uma voz agitada por profunda angústia de coração e amarga lágrimas, ele exaltou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Então, é interessante aqui que ela coloca, né, o fator de Jesus estar olhando para a Jerusalém, né, para a cidade de Jerusalém. Foi quando ele estava chegando ali. Então, ele estava olhando para a cidade de Jerusalém, e aí ele, com uma voz de angústia, né, e também de lágrimas, né, ele chega e ele exclama isso daí. Por quê? Porque Jesus via a situação daquela cidade, né? Via a situação do seu povo, via a situação de pessoas que estavam ali passando, né, por problemas tão graves e que eles até apedrejavam, né, ali os seus profetas, né, e também estavam ali seguindo uma vida totalmente fora do princípio que Deus havia colocado para eles. Agora, boa parte disso estava em conotação com a sua liderança. Então, se você faz parte da liderança da sua igreja, se você faz parte do corpo ali, né, de líderes da sua igreja, pare, pense, analise bem esse sentido, para que você não seja pego nessa cilada, né, e que você não venha a cair aí nessa situação, né, para que você possa estar aí vivendo uma vida hipócrita. Né? Precisamos nos policiar nesse sentido. Precisamos olhar nesse sentido, para que nós não venhamos a ser pegos, né, nessa cilada do inimigo, que é a hipocrisia, uma das raízes da inquietação. Tá joia? Então, que Deus esteja com você, que você possa estar buscando a Jesus cada dia mais, que possa estar vivendo uma vida em Cristo, possa estar se policiando, chamando o Espírito Santo para poder te ajudar nessa caminhada, e que você possa ser livre, que você possa ser liberto da hipocrisia, caso você ao se analisar, veja que talvez você está seguindo neste rumo, que você possa voltar ainda a tempo, né? Estamos ainda aí com tempo para voltarmos. Então, que possamos voltar, mudar as nossas vidas nesse sentido e buscarmos verdadeiramente uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe e que Deus te ilumine. Amanhã vamos estar falando sobre eliminando a inquietação. Né? Esperamos que dê tudo certo amanhã, que a gente não tenha nenhum problema, né? Mas vamos estar aqui, se Deus quiser, para estudarmos sobre eliminando a inquietação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. E até, então, amanhã, na graça do nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado mais uma vez por Senhor ter estado conosco, nos abençoe, nos ajude, ó Deus, a permanecermos firmes nos teus propósitos, nos teus caminhos. Esteja, ó Deus, nos direcionando para mais perto do Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus esteja com vocês. E até, então, o nosso próximo tema, né, de amanhã. Esperamos que tudo dê certo, que a gente não tenha problema nenhum, né, e que assim a gente possa estar aí, né, sendo agraciados mais uma vez na presença do nosso Deus. Tchau, tchau.